Olá pessoal, hoje a gente vai começar uma sequência de vídeos envolvendo as funções inorgânicas. É importante primeiro ressaltar, mais uma vez, que a palavra função está representando um grupo. Então nós vamos estudar grupos de substâncias que apresentam propriedades semelhantes, que têm uma propriedade geral em comum, serem inorgânicas. Ou seja, não orgânicas, não apresentam carbonos e seus encadeamentos. É importante ressaltar que não é a presença de carbono que vai caracterizar ser orgânico, e sim a possibilidade de encadeamento. Então, um composto inorgânico seria aquele composto que não vai apresentar a característica do carbono e seus encadeamentos. Então, a gente vai estudar os grandes grupos dessas funções nessa sequência de aulas a partir de agora. Basicamente, a gente tem 4 grandes grupos de funções inorgânicas: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Temos também várias definições, das mais antigas até as mais modernas, que envolvem essas características dessas funções. A princípio, aqui a gente vai estudar, no momento, vai ser a definição de Arrhenius. A gente pode dizer que Arrhenius é a definição mais básica. Depois a gente faz uma videoaula complementar só sobre os conceitos de ácido-base. E aí a gente vai ter o conceito de Arrhenius, o conceito de Bronsted-Lowry e o conceito de Lewis. Então, a princípio é essa nossa sequência de videoaulas, que é importante seguir o nosso cronograma de estudos, que é para a gente entender tudo direitinho. Então vamos lá. Primeira função vai ser ácidos. E o que caracteriza, o que define ser um ácido segundo Arrhenius? Para Arrhenius, ácido é toda e qualquer substância que em meio aquoso, então o primeiro ponto importante do conceito dele é que você tem que ter água. Se você não tiver água, você não terá um ácido. Isso já percebe logo que restringe bastante o conceito, mas é esse sim o conceito de Arrhenius. Então, seria uma substância que em meio aquoso liberam como único cátion, segundo a característica, você tem que ter um único cátion possível, tá certo? Um único cátion possível, o íon H+, ou H3 ou mais, a gente vai ver, conhecido como íon hidrônio, ok? Então, o que é um ácido? São pontos importantes. Primeiro, tem que estar em meio aquoso. Aquela substância que, ao ser colocada na água, ela vai liberar, ela vai produzir como um único cátion o íon H+, ou o íon H3 ou mais. Aí vem a galera da preguiça de pensar: professor, tem que ter hidrogênio na frente. Ora, não é uma condição necessária o hidrogênio na frente ser um ácido. Entretanto, como toda fórmula química, a gente escreve o eletropositivo na frente para depois o eletronegativo, é lógico que ter hidrogênio na frente é uma característica do ácido. Mas, pelo amor de Deus, a gente tem várias substâncias que são escritas com hidrogênio na frente que não são ácidos. É só uma maneira, mas aí, pelo amor de Deus, uma pessoa que tenha um conhecimento muito simples de química para poder tentar decorar assim. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o HCl, vou colocar de maneira simples, primeiro exemplo, e vou jogar em meio aquoso. Sem muita explicação, aqui a gente vai explicar direitinho, pode ficar sossegado. O que é que vai acontecer? Vamos lá. A água, ela vai promover uma ruptura dessa ligação. Nesta ligação que ela é polar, portanto, a nuvem de elétrons do hidrogênio está mais próxima do cloro. Quando a água faz a ruptura de maneira simples, ou seja, o elétron do hidrogênio estará com o cloro. Então você vai criar íons. Então você passa a ter o íon H+ em meio aquoso e você passa a ter o íon Cl- em meio aquoso. Como o único cátion possível liberado aí foi o íon H+, então eu posso afirmar que o HCl é com certeza um ácido. Então, de maneira mais visual, o que é que a gente tem? A gente tem aqui uma ligação HCl, onde
né, apesar de ser uma ligação covalente, você tem uma polaridade, você tem uma nuvem deslocada para o cloro, o que vai fazer que aqui esteja ligeiramente negativo e aqui esteja positivo. Você tem a molécula de água, uma molécula polar, onde você tem parte positiva, e aqui você tem a negativa, o que a gente vai chamar aqui dos pares de elétrons livres. E aí o que é que vai acontecer? Você tem, né, justamente uma atração eletrostática do oxigênio com o H+. Então, esse hidrogênio aqui que está deficiente de um par de elétrons vai justamente ser atraído por esse par de elétrons do oxigênio. Vocês devem lembrar muito bem o nome dessa ligação. É uma ligação coordenada, que antigamente a gente chamava de dativa, mas não tem problema não. Pode chamar, é muita frescura, não vou entrar nesse detalhe. Certo? Então, uma ligação coordenada. Então, quando o oxigênio puxa o H+, aí você vai obter quem? Justamente o íon H3O+, ou seja, a água puxa por dativa o H+, e o Cl- também em meio aquoso. Então perceba que está ocorrendo aí uma diferença de polaridade da minha molécula, então eu posso já ir dizendo que os ácidos são polares, né? Por isso que a sua maioria tendem a ser solúveis em água, até porque se ele não for solúvel ele não seria um ácido, segundo Arrhenius. E é essa polaridade que faz o hidrogênio ficar deficiente de um par de elétrons e o oxigênio da água ter par de elétrons para justamente compartilhar. A famosa ligação dativa. Fazendo a ligação dativa, você passa a ter o H3O+, que é o nosso íon hidrônio, de maneira mais complexa, ou apenas de maneira representada o H+. De novo, como eu só tenho ele como ácido, como cátion, então eu já posso afirmar que é um ácido. Certo? Vamos lá. De maneira simples, então, você tem aqui o H2SO4, então você teria a água aí fazendo a captura desse H+. Nesse caso, como eu tenho 2H+, eu vou tender a liberar, né, os 2 hidrônios. Então, como eu apenas subentendi a presença da água, eu não coloquei a água na equação, então eu vou apenas colocar que eu liberei 2H+ em meio aquoso, né, e o SO4 2- em meio aquoso. Então aqui eu já teria a liberação de 2H+, eu precisaria de 2 moléculas de água, fazendo as 2 ligações coordenadas, arrancando esses 2H+. Só que não que a gente vai ver isso aí daqui a pouco no vídeo, na parte de classificação. Né? Como eu promovo essas ionizações, a gente vai visualizar nessas estruturas. Certo? Bom, vamos lá para a representação de um ácido. O que a gente percebeu? Que ácido, todo ácido, tem que ter, logicamente, hidrogênio. E hidrogênio sempre terá uma carga +1. Né? O hidrogênio tende a carga +1. Por que o hidrogênio vai tender a carga +1? Porque ele sempre vai estar ligado a alguém negativo. Lembre que, pelo conceito de Arrhenius, ele é um único positivo. Se ele é um único positivo, ele sempre será +1, ou seja, só relembrando, para ficar bem claro, o hidrogênio ele tem um elétron, então ele tanto pode, né, no seu compartilhamento, perder esse elétron, por diferença de eletronegatividade. Quando a gente fala perder, a nuvem se deslocar para o mais eletronegativo, então ele vai ficar positivo, ou ele pode receber um elétron, aí ele ficaria negativo, só que aí não seria um ácido. Para ser ácido, ele tem que ser o cátion. Tranquilo? Então vamos lá. O hidrogênio sempre será positivo e o ligante que está ao seu lado, com certeza será negativo, com uma valência que eu não sei qual é. Vai depender do meu ligante. O que dá para perceber é que o hidrogênio é fixo, enquanto o meu ligante ele é variável. Então, como representação geral, eu posso dizer que todo ácido terá essa estrutura, HYA. Né? Lembrando que aqui vai ser sempre 1. Tá? E aí você vai ter justamente pela a valência desse grupamento, a quantidade de hidrogênios no meu ácido. Né? O cloro. O cloro é -1. Então eu já sei que eu teria aqui o HCl. Se eu colocasse aqui o enxofre, né?
Se a gente colocasse o enxofre aqui era -2, então aqui ficaria H2S, e assim sucessivamente. Ok? Então vamos fechar a primeira parte. O que é ser ácido? Segundo Arrhenius, substância que em meio aquoso libere como um único cátion o íon H+, ou H3 ou mais, famoso íon hidrônio. Tranquilo? Por que libera? Devido à diferença de polaridade, a água, o oxigênio da água tendo esse par de elétrons, né? Par de elétrons, ele tende a fazer uma ligação coordenada com o hidrogênio, capturando esse hidrogênio que está deficiente de par, justamente formando meu íon hidrônio. De maneira simplificada, quebrei, liberei H+, e Cl-. E aí olha a palavra que eu sempre estou falando, né? Eu não tinha íons, eu tenho um covalente polar. Lembre que covalência, você pode ter polaridade, mas você não tem formação de íons. Quando eu coloco em meio aquoso que a água captura esse hidrogênio deficiente, eu passo a ter íons. Então esse termo que a gente vai usar para ácidos, onde eu produzo um íon, eu produzo, grifa aí, a gente vai chamar de uma ionização. Então eu poderia dizer que eu tenho reações de ionização, de produção de íon, a ação de produzir um íon. Certinho? Vamos embora. Classificação. A gente tem algumas classificações, das mais simplesinhas, como essa aqui, a outras mais complexas que a gente vai vendo aí ao decorrer da aula. Então, primeira classificação, bem simples, que é quanto à presença de oxigênio. É uma questão visual, não tem o que falar. Então, eu posso chamar de hidrácidos. Logicamente, os hidrácidos, eles não possuem o oxigênio, né? Eu não tenho oxigênio. Já os oxiácidos, com certeza, eles possuem oxigênio. Então, não tem muito o que falar, é uma questão de visualização. Aqui no quadro mesmo a gente já tem os dois característicos, né? O HCl, ele é um hidrácido, já o ácido sulfúrico, ele é um oxiácido. Bem tranquilo, certo? Essa foi a primeira classificação, vamos continuar aqui as outras classificações. Já sabemos o que é um ácido, já sabemos a representação genérica de um ácido. Agora a gente vai para as classificações. E depois a gente fecha, né, a primeira função com nomenclatura e alguns principais ácidos, só para a gente ter na memória. Certinho? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar com classificação. Segunda agora. Vamos lá. A segunda classificação que a gente tem é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Então, primeira coisa importante, eu não estou dizendo que eu vou contar apenas quantos átomos de hidrogênio tem. Eu tenho que olhar quantos hidrogênios daquele átomo, daquela molécula, vai sofrer uma ionização. Então, presta atenção para não falar bobagem, para não esquecer e fazer uma bobagem na prova. Você não está classificando quanto ao número de átomos de hidrogênio na molécula. A gente está classificando quanto ao número de hidrogênios que vão sofrer uma ionização, ou que sofreram a ionização ao colocarmos em meio aquoso. Vamos lá. Primeiro, lógico, né? Monoácidos, não temos o que falar. Se eu sou um monoácido, eu estou liberando apenas um único hidrogênio ionizado. Nada, né, de estranho. Então eu tenho aqui HCl, eu tenho um hidrogênio, né, um hidrácido, né, monoácido. Eu tenho o HNO3, também ele é um monoácido. Eu tenho o ácido cianídrico, também é um monoácido. Até aí, professor, o senhor não me disse nada anteriormente. Eu estou contando um hidrogênio e estou vendo que ele é monoácido. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Nós temos um caso bem clássico, que é o caso do H3PO2. Apesar de eu ter 3 hidrogênios, esse ácido, o H3PO2, ele também vai ser caracterizado como um monoácido. Aí vamos faz. Como isso, professor? Vamos fazer a fórmula estrutural plana dele aqui, para que a gente possa entender, e aí vai ficar mais fácil todas as outras exceções, né? E entender, né, aquele hidrogênio que ioniza. Então vamos lá.
Colocamos o fósforo aqui como elemento central. Vamos colocar aqui os átomos de oxigênio. Nós temos 2 átomos de oxigênio. Vou colocar aqui 1, 2. E vou colocar aqui meus 3 hidrogênios. Certo? E aí onde entra a primeira diferença. Olha lá o que, é que vai acontecer. Um hidrogênio vai estar aqui. Vou colocar outro aqui. E vou colocar outro aqui. Certo? O que é que a gente visualiza aqui? De maneira já prática, né? Ligações químicas já foi, então vamos para cá. Eu tenho uma ligação aqui, normal, uma ligação dita normal, uma ligação dita normal e outra ligação dita normal. O fósforo está na 5A, faz 3 ligações. Aí vem aquela ligação que a gente fala no ensino médio, né? Ligação coordenada. Né? Não tem problema. Depois a gente pode até discutir, né, o que é uma coordenada. Mas a nível do ensino médio é uma coordenada, então eu teria aqui uma ligação que a gente chama de coordenada para o oxigênio. Ora, o que é que eu percebo? Que dos 3 hidrogênios que eu tenho na minha estrutura, apenas um está ligado ao oxigênio. E o que isso tem a ver? É justamente essa diferença de eletronegatividade. Lembra lá que o hidrogênio tem que estar deficiente para o oxigênio da água vir e capturar? É essa diferença de eletronegatividade que faz o hidrogênio ficar deficiente. Então, apesar de ter 3 hidrogênios, a água, né, em ligação coordenada, ela vai capturar apenas um único H+. Então, esse é o único H+, vamos colocar aqui em meio aquoso, que será liberado pela minha estrutura, em meio aquoso. O resto, ou seja, o H2PO2- em meio aquoso, esses 2 hidrogênios não vão sofrer ionização. Por isso que o H3PO2, apesar de ter 3 hidrogênios, apenas um único vai sofrer essa ionização. Certinho? Então, professor, então você quer dizer que nos oxiácidos, para que eu possa ter uma ionização, eu preciso ter o hidrogênio ligado ao oxigênio? É uma boa dica, porque você vai ter uma diferença de polaridade, certo? Vamos para cá. De ácidos, 2H+. Coloquei 2 exemplos aqui. O ácido sulfúrico, 2 hidrogênios. O ácido sulfídrico, 2 hidrogênios. Entretanto, vocês devem lembrar, se não, vamos anotar aí, o H3PO3. E aí agora vai ficar fácil. Eu posso até não saber fazer estrutura, mas já vai me dar aquela dica. E qual é a dica? Se eu tenho 3 hidrogênios e apenas 2 ionizam, é porque apenas 2 dos hidrogênios estão ligados diretamente ao oxigênio. Exatamente, já foi algumas vezes questões de vestibulares, né, um pouco mais tradicionais, né, só que no caso subjetivo, perguntar por que isso ocorre. Porque isso ocorre justamente porque não vai ter a diferença de polaridade suficiente. Então, mais uma vez, a gente tem o fósforo, né, como estrutura, como elemento central. Eu tenho os oxigênios, vou colocar aqui, ó, 1, 2, vou colocar o outro aqui. Certo? E vamos colocar os hidrogênios. Como é que vai ficar o hidrogênio? Vou colocar um ligado aqui, já vamos fechar aqui a ligação. Outro ligado aqui, vamos fechar logo a ligação. E o outro vai estar aqui, ó. Essa é aquela velha ligação que a gente chama de dativa ou coordenada. Então, visualmente, de novo, o que é que eu estou percebendo? Que apenas esse hidrogênio e esse hidrogênio, eles vão ter a polaridade suficiente, ou a diferença de polaridade suficiente, para que haja a captura da água. Então, apesar de ter 3, 1, 2, 3, apenas 2 ionizam. São 2 exceções fundamentais, por favor. Tá vendo nos sais, quando a gente for caracterizar um sal, se um sal, né, é ácido, não é o caráter, e sim a classificação. Se é ácido básico, vai ser muito importante, porque se o hidrogênio não ioniza, ele não pode ser classificado como ácido. Preste atenção, para ser ácido eu preciso ter hidrogênio ionizável. Tranquilo? Então vamos lá. Né? Vamos terminar aqui para fazer uma revisão. Os triácidos, você tem 3H+, as exceções já foram,
né? Então o H3PO4 tem os 3 hidrogênios ligados ao oxigênio. O ácido bórico, H3BO4, BO3, me perdoe, certo? O H3BO3, certo? O ácido bórico, você também, né, tem 3 hidrogênios ionizáveis. Certo? E aí a gente ficaria, né, o tetrácido, H4P2O7, mas aí vira sem necessidade, porque não vai ter exceção. As duas exceções básicas a nível de vestibular vai ser o H3PO2, vou grifar ele aqui de novo, o H3PO2, que só tem um H+, os outros dois não ionizam, e o H3PO3, que apesar de ter 3, apenas 2H+, o outro não ioniza. Essa classificação é das mais importantes, justamente por essas duas exceções. Como o vestibular é feito de exceção, então a gente tem que tomar cuidado com essas duas exceções. Então, primeira classificação, quanto à presença de oxigênio, facinha. Segunda exceção, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, Aí eu tenho que lembrar dessas duas exceções, o resto é contar o número de hidrogênios. Agora vamos partir para a terceira classificação, que é justamente quanto ao grau de ionização. Quanto eu consigo ionizar? Entre aspas, entre parênteses, a gente vai chamar isso de força de um ácido. Certo? Então vamos continuar. Terceira classificação. Vamos lá. Terceira classificação. Quanto ao grau de ionização. Eu poderia resumir essas palavras como a força de um ácido. Como assim, professor? Bom, o que é que define o grau de ionização? Matematicamente, eu não sou muito favorável a estar decorando, mas matematicamente é uma relação entre o número de moléculas ionizadas, que sofreram a ionização, em função do número de moléculas dissolvidas. E é lógico que, se você tiver o máximo possível de número de moléculas ionizadas, você está liberando mais H+. E quanto maior a quantidade de H+, você liberar em um ácido, maior a sua força. Lembre que o que caracteriza ser ácido é a presença de H+. Então, quanto maior essa quantidade de H+, ou seja, quanto maior o número de moléculas ionizadas, quanto mais próximo de 100% eu tiver, mais forte é o meu ácido. Então, a nível de vestibular, existem duas maneiras de cobrar isso. A maneira lógica, que é a que eu mais gosto, que é dando o grau de ionização. E aí, quanto maior o grau de ionização, então vamos lá, quanto maior meu grau de ionização, maior será a minha força. Então, aí é bem tranquilo. De novo, por quê? Porque se mais eu ionizo, significa dizer que eu liberei maior quantidade de H+. Isso aí não é para ninguém decorar os valores, é só para você comparar. Eu coloquei dois exemplos bem antagônicos. Coloquei o ácido iodídrico, que ele apresenta um alfa de 0,95 ou 95%. De cada 100 moléculas que eu coloco, 95% sofrem ionização. E o ácido cianídrico, que ele é 0,00008 de grau de ionização, ou, para ficar melhorzinho, 0,008%. O que implica que o ácido iodídrico é forte, e o ácido cianídrico é estupidamente fraco. E aí uma curiosidade, que é importante botar na cabecinha de vocês, que a força de um ácido ela é medida pelo seu grau de corrosão. Claro, pelo grau de ionização, mas pela sua capacidade em corroer. Não tem nada a ver com letalidade. Por exemplo, eu fiz questão de botar o ácido cianídrico, que tem um grau de ionização em porcentagem de 0,008%, mas doses em ppm, partes por milhão, para quem não lembra, doses estupidamente pequenas, aproximadamente 3 miligramas por litro, ele é letal para um ser humano. Então, a letalidade de um ácido não tem nada a ver com a sua força. Força é poder de corrosão. Então, essa é a primeira maneira. Ele vai dar o alfa. Geralmente, aí as decorebas que não são boas, acima de 50% a gente caracteriza um ácido como forte, e abaixo de 7% a gente consideraria um ácido fraco.
mas eu acho os vestibulares cada vez mais estão pensando nisso, sempre comparando quem é mais forte. Eu costumo dizer em todo vídeo meu que força, eu só lembro de física, uma grandeza vetorial, eu preciso de comparação. Tal ácido é forte, sim, comparado a quem? Nesse caso, tudo bem, né? 95% se comparar com ninguém, ele é estupidamente forte e esse aqui é estupidamente fraco. Tranquilo? Então essa é a primeira maneira que a gente tem para classificar quanto ao grau de ionização, ele dando o alfa. Se ele não der o alfa, o que é que a gente vai fazer? A gente então vai ter que decorar, que é a parte mais enjoada. Então, para hidrácidos, né? Como é que eu vou definir? Os hidrácidos fortes, cloro, bromo e iodo. Né? Já o moderado, você tem o fluorídrico. E todos os demais, eles são fracos. Uma maneira fácil de tentar decorar é você pega os elementos do grupo 7A da tabela, você tem quem? Justamente, você tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Né? A minha força, ela vai de cima para baixo. Então eu posso dizer que o iodídrico é mais forte do que o bromídrico, do que o clorídrico e por último do fluorídrico. Tirando esses, eu vou considerar todos os outros fracos, ou seja, do 6A, né, e assim sucessivamente. Tranquilo? Para oxiácidos, a gente tem uma dicasinha que tem um determinado sentido, lógico. Quanto mais oxigênio você tem na sua estrutura, mais você vai ter uma força eletronegativa. E aí vamos lembrar das aulas. Se minha força eletronegativa é maior, o hidrogênio está mais deficiente. A água vem e captura. Libero mais H+. Então uma dica boa é diminuir a quantidade de oxigênio menos hidrogênio. Quanto maior essa diferença, significa dizer que maior é a capacidade do hidrogênio estar deficiente, porque o oxigênio atrai bastante esses elétrons. Então a regrinha diz, quando der 0, a gente vai dizer que ele é fraco, quando der 1, a gente vai dizer que é moderado, quando der maior ou igual a 2, ele é forte. Então aí é fácil, né? O HClO, então eu tenho aqui 1 menos 1, né? Então 1 menos 1, epa, calma aí, já vai falando direto. 1 menos 1 igual a 0, portanto ele é fraco. Eu tenho 3 menos 2 vai ser igual a 1, portanto ele vai ser moderado. O HClO4, coloquei um qualquer, 4 menos 1 vai me dar 3, ele vai ser um ácido forte. Tranquilo até aí? Para encerrar essa classificação, cuidado. Cuidado com quem? Cuidado com o H2CO3. Né? Por que o H2CO3 tem que tomar cuidado? Ele é um ácido extremamente instável. Uma maneira, aí vai precisar que vocês tenham já um conhecimento sobre caracterização de hidroxilas, mas uma característica que o ácido carbônico tem é essa daqui, ó. Ele apresenta essa estrutura aqui, ó. OH, certo? E OH. Essa é a fórmula estrutural do ácido carbônico. E o que é que a gente ou sabe ou deveria saber? Duas hidroxilas no mesmo carbono, chamada de gêminas, juntas, né, no mesmo carbono, elas tendem a sofrer desidratação. Ou seja, a tendência do ácido carbônico é justamente formar o quê? Formar CO2 mais água. O que eu estou dizendo com isso? Que apesar de ele ter 2 hidrogênios ionizáveis, apesar de minha continha indicar que ele seria moderado, ele será um ácido fraco, porque como ele é instável, a tendência natural da sua molécula não é sofrer ionização, e sim sofrer uma decomposição, com liberação de CO2 e liberação de água. Ok? Bom, essa foi a nossa terceira. Falta apenas uma única classificação, que é justamente a parte de quanto à volatilidade, certo? Então, quanto à volatilidade, vamos colocar aqui. Né? Quanto à volatilidade, essa é a mais decoreba de todas. Né? Vamos para cá. Eu tenho os fixos, logicamente,
aqueles ácidos que não tendem a sofrer uma volatilização, a evaporar, evaporizar. Então vamos para cá, no item 4, quanto a volatilidade. E aí a gente tem, vamos para cá, os fixos, lógico, e os voláteis. E aí é mais tranquilo, porque basta decorar basicamente dois. Você tem o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Basicamente você tem esses dois como os fixos e todos os demais, eles são voláteis. Okay? Aí sim agora a gente acaba nossa classificação. Né? Tem uma outra classificação que eu não considero, eu trabalho mais com nomenclatura, que é quanto à desidratação desses átomos. A gente vai trabalhar junto com nomenclatura, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Certinho? Então, um grande abraço e vamos ao próximo vídeo.